E hoje o papo vai ser sobre distopias. Se você gosta de distopia, se você tem algum colega que curte distopia, então aproveita para compartilhar essa live, porque essa live vai ser top. Vai ser praticamente um mini curso ao vivo que eu vou dar aqui sobre distopias, sempre fazendo a relação com o que está rolando na nossa atualidade, né? O que motivou, inclusive, foi os acontecimentos daí que já tem algumas semanas, que é as medidas adotadas pelo governo americano, Donald Trump, de assinar uma medida que acaba separando os filhos dos pais imigrantes, os imigrantes ilegais que tentam entrar nos Estados Unidos. Então, o mundo já está se movimentando, o mundo está tomando uma tendência, a mesma tendência que a gente observa em mundos distópicos. Então, por isso mesmo que eu falei, isso aí dá uma live. Então, e por que não fazer então uma live de distopia explicando os pormenores? Será que realmente existe utopia? E qual é a diferença entre utopia e distopia? Então é isso que a gente vai dar uma olhada nisso aqui. Para a galera também que vai fazer Enem, o Bruno Soares até me lembrou disso. Para a galera que vai fazer Enem, se você conhece alguém, compartilha também essa live, porque eu vou tocar em assuntos aqui, essas questões da atualidade, de imigrantes, de uma tendência do mundo para o radicalismo, sempre aparece no Enem. Então as discussões que a gente vai fazer aqui hoje vão ajudar. Antes de começar também isso, falar, lembrar, olha o livro também. Você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso e é nerd, então você tem que baixar esse livro aí. Olha depois, olha o link aqui. Na descrição desse vídeo tem o link para baixar esse book, é grátis. Livro sobre Fantástico e livro grátis. Vamos que vamos. Então, gente, começar pelo início. Qual é a diferença entre utopia e distopia? Esse é um ponto central, porque no primeiro momento a gente pode pensar que a diferença é muito simples, né? É só você pensar, não, utopia, quando você pensa na palavra utopia, você sempre vai ter em mente o que é a questão de a utopia é o lugar bom e a distopia é o lugar ruim. E assim que a utopia está relacionada aos sonhos, às esperanças, e a distopia, muito popularizada pelo cinema, está muito relacionada à questão dos pesadelos, de opressão, né, de governos totalitários. Mas aí que está a questão, sendo tanto a utopia, sendo a utopia um fenômeno humano, sendo uma criação humana, ela sempre vai ter um lado negativo. Isso tudo eu estou falando para explicar o seguinte: na verdade, toda utopia já traz a semente da distopia. Toda utopia ela é assombrada pela semente, pela sombra da distopia. Então isso quer dizer o seguinte: na prática, na verdade, não existe utopias. Então todo projeto utópico sempre vai privilegiar um lado, sempre vai baseado num ponto de vista. Então, assim como o ser humano é falho, nenhum projeto criado, concebido pelo ser humano é de fato utópico. Ou seja, ele nasce sem máculas. E isso a gente já começa lá na primeira distopia de todas, que é o quê? Primeira distopia considerada da sociedade ocidental, a República de Platão, de 367 a.C., que é considerado o primeiro projeto utópico da humanidade. Por quê? Na ideia de Platão, a sociedade perfeita dele é uma sociedade totalmente pautada pelo racionalismo. E guarda essa palavra. Quando a gente está falando de distopia, de utopia, a razão, o racionalismo, a aplicação do racionalismo na sociedade é sempre um fator constante. Ou seja, ao invés da emoção, o que rege tudo é a ordem, é a razão. E isso tem um lado bom e um lado negativo. O lado negativo, que a gente pode ver, por exemplo, na questão da República de Platão, é o quê? Platão considerava que o artista, o poeta, eles, na verdade, são figuras prejudiciais para a utopia. Por quê? Porque o poeta, o artista em geral, ele afasta o homem da razão, né?
Afinal de contas, os artistas trabalham com a sensibilidade, com a emoção, com a imaginação. Então, nesse sentido, Platão considerava eles inimigos da utopia e deveriam ser banidos da república, desse lugar perfeito. Então você já vai vendo daí um elemento que é muito recorrente em distopias, que é o quê? É a questão da literatura, da arte. É muito comum em distopias, puxa aí da sua cabeça, a questão da leitura ser proibida, da arte ser proibida, né? Estava vendo, por exemplo, essa semana revendo um excelente filme até que é muito subestimado, é uma distopia com o Christian Bale, até no trailer começa ele queimando a Mona Lisa, é um filme até que lembra muito aspectos todos pautados do 984, traz muitamente também o Fahrenheit 451, se não me engano é Equilibrium, o nome do filme. Mas é um filme excelente. Depois dá uma olhada aí. É só você digitar Christian Bale. Lembra Christian Bale lá, o do Batman? Então, e distopia, que é um bom exemplo disso. Ou seja, a arte é vista como subversora. E por que a arte, a literatura, é vista como subversor? Isso é onde vocês vão ver daqui a pouco. Ou então, você já está vendo que desde o princípio, desde lá da República do Platão, o negócio já deu ruim. Então, isso é importante dizer. Essa república, esse projeto utópico do Platão, influenciou profundamente, séculos depois, na Idade Média. Lembrar que na Idade Média é que, principalmente durante o Renascimento, a gente vai ter o quê? Um resgate desses valores clássicos. E é aí, na Idade Média, nesse período, que você tem o nascimento da própria palavra utopia. Né? A palavra utopia, como a gente conhece hoje, tem uma origem, e essa origem nessa obra que você está vendo aí na tela, que é a Utopia de 1516, do Thomas More. Aí vem a explicação, a própria explicação da palavra. O U da utopia, o é uma partícula de negação, né? O e o ou no grego, então é negação. E o topos, que significa lugar. No caso, o que a gente está querendo dizer? Que a utopia é o não lugar, é o lugar que não existe, é o lugar que não é encontrado em lugar algum. O que isso quer dizer é que o próprio nome já está contido, a própria palavra utopia, no seu próprio nascimento, já está apontando a impossibilidade da utopia existir no nosso plano da realidade, no plano terrestre. Isso quer dizer o quê? Que a utopia realmente pertence ao plano das ideias, ao plano dos sonhos, das possibilidades. E uma coisa que é muito interessante nesse caso é de que, deixa eu até voltar aqui à imagem, é que, como vocês estão vendo aí na imagem, a utopia nasce como o quê? Como uma ilha. Isso é muito legal porque o Thomas More, ele era um político, ele era um dos assessores da época do rei Henrique VI da Inglaterra, e numa ocasião, o que o Thomas More queria fazer na obra Utopia era criticar a corrupção da Inglaterra da época. Da época dos Tudors. Então ele imaginou o quê? Ele imaginou uma história onde um navegante, um português, e por que português? Porque vamos lembrar que olha o ano da publicação da obra aí, 1516. Quais eram as potências da época nesse período? Era Portugal e Espanha. Então Thomas More, ele imagina uma história onde um navegante português, ele acaba sofrendo um naufrágio e vai parar numa ilha perfeita, uma sociedade perfeita, onde não existe corrupção, não existe desigualdade social, não existe pobreza e tudo mais. Aí esse português, navegante português, ele consegue voltar à Inglaterra, e aí ele narra o que ele viu lá, e aí é publicado. Olha que mundo perfeito. Ou seja, o que o Thomas More queria era conceber uma forte crítica social à Inglaterra da sua época, né? Oferecendo um espelho. A Inglaterra não é uma ilha? Então o paraíso também está numa ilha. A utopia
também está numa ilha. Nesse caso, por isso que ele localiza o paraíso dele numa ilha. E que mais uma coisa também que vocês com certeza vão lembrar é que é o seguinte: essa obra aí de Thomas More estabeleceu um padrão, gente. Foi um dos maiores best-sellers da sua época, junto com a Bíblia. Junto com a Bíblia e também com outra obra que foi A Morte de Arthur, de Thomas Malory. Mas aí, lenda arturiana, fica para outra live. E nesse caso, essa história aí foi responsável por criar todo um gênero que vocês conhecem até hoje, que é a da literatura, dessa famosa coisa da literatura em que a pessoa sofre naufrágio, vai parar numa ilha geralmente sobrenatural, e que aí ela tem que viver suas aventuras lá. Quantos filmes, quantas histórias você já não viu com essa temática? Me fala. Então, só para citar alguns casos: o Robinson Crusoe, As Viagens de Gulliver, A Ilha do Dr. Moreau. Não é à toa que eu estou citando obras inglesas, porque a ilha é um dos elementos constantes da literatura inglesa, um dos símbolos da cultura inglesa. Para citar casos mais recentes, por exemplo, do Alex Garland, com A Ilha, lembra ali na praia, lembra desse filme da praia do Leonardo DiCaprio, em que ele acha uma ilha, um mapa de uma ilha perfeita, ele quer ir para lá porque as praias são lindas, ele quer fumar o baseado dele na tranquilidade e tudo mais. Então essa questão da ilha sofreu um grande impacto no imaginário da literatura inglesa. E para citar casos mais recentes, lembra do Náufrago com o Tom Hanks? Lembra do Lost? Por que Lost se passava em uma ilha? Porque a ilha, desde a antiguidade, tem vídeo aí no Fantástico Curso. Quando acabar aqui a live, você coloca procura aí a playlist Decifrando Símbolos, que eu explico esse simbolismo da ilha. Então, essa obra do Thomas More acabou criando um padrão. E aí vocês sabem como é que é, né? Até hoje é assim. Quando uma obra faz sucesso, o que acontece? Aparece uma porção de gente repetindo a mesma coisa. Então, ao longo dos séculos, foi aparecendo diversas obras assemelhadas, mostrando pessoas que sofriam naufrágio e chegavam em ilhas mágicas e tudo mais. Então, assim, para nesse início da nossa conversa, então, a obra do Thomas More, vocês já estão vendo que pelo nome, esse nome pautado no grego, ele já herda esse imaginário, essa busca de um lugar perfeito que a humanidade procura até hoje, baseado lá na República de Platão, né? Só que, da mesma forma que em Platão, aqui a utopia do Thomas More tinha os problemas. Porque o que acontece? A ilha da utopia era linda, perfeita e tal, mas também tinha escravos. Eu te pergunto, será que para os escravos da utopia, esse lugar era perfeito? Então, mais uma vez, a gente volta a essa questão. O que é perfeito? O perfeito não depende sempre do referencial. É perfeito para quem? Perfeito sob qual perspectiva? Então, mas de qualquer forma, a utopia Thomas More estabeleceu um padrão assim das utopias a serem seguidas, né? Então, o Renascimento é o momento em que a própria palavra nasce. Já que eu estou falando aqui da primeira utopia, deixa eu mostrar para vocês a primeira utopia escrita por uma mulher, que no caso é muito interessante, porque a gente sempre imagina essas questões ligadas ao masculino, mas sim, as mulheres desde os seus primórdios já têm suas contribuições na literatura de utopia. Nesse caso aí eu estou falando de uma obra de 1666 da Margaret Cavendish, também que é a mais conhecida como a Duquesa de Newcastle. A Margaret Cavendish é uma das primeiras escritoras, inclusive uma das precursoras femininas da literatura fantástica. E é com essa obra aí, The Blazing World, de 1666, que as mulheres fazem sua estreia na literatura de utopia. Tá? No caso, mesmo padrão, a gente tem a chegada de uma mulher numa ilha paradisíaca. Nessa ilha temos animais que falam, e acaba que essa mulher, ela vai
e ela acaba se tornando a regente desse mundo, tá? E o que está presente nessa ideia do The Praising Words, nessa ideia daí, é a mensagem de que a Cavendish, sendo uma duquesa, sendo pertencente à nobreza, ela compartilha essa visão da época de que para uma sociedade ser perfeita de fato, você precisava o quê? Você precisava ter uma mão única para poder guiar essa sociedade. Então vamos lembrar também que cada utopia ela é um reflexo da sua época, não é? Então, no caso uma utopia escrita pela Margaret Cavendish, uma duquesa, a gente vai ter essa visão de que a sociedade dependia, que uma utopia seria perfeita se uma pessoa apenas seguisse, tivesse o controle da sociedade. Então, a gente já falado aqui desse primórdio, né, da Cavendish aqui na área. Deixa eu continuar e aí damos um salto. E por que um salto? Porque desde lá da utopia do Thomas More, com esse imaginário, você tem o quê? Você vai ter toda uma sequência de obras que vão basicamente repetir a mesma temática do Thomas More no Utopia. Tá? Citar até um caso do Francis Bacon, a Nova Atlântida, também, que eu não botei imagem. Na Nova Atlântida é um mundo utópico em que o ser humano consegue até mesmo controlar o clima. Então, nessa obra Nova Atlântida, Francis Bacon também trabalha essa tradição que o Thomas More inaugura no livro Utopia. E aí mais a gente vai ter mudanças de fato com esse senhorzinho aí. Quem é esse senhorzinho aí? Esse senhorzinho é o pai da ficção científica na Inglaterra. Eu sempre gosto de lembrar, né, eu sempre gosto de lembrar que a ficção científica tem uma mãe e dois pais. A mãe é a Dona Mary Shelley com Frankenstein, e os pais são Júlio Verne na França e exatamente aqui o H.G. Wells na Inglaterra, né? E o H.G. Wells, que é o introdutor, criador de várias temáticas da ficção científica, como eu digo, introdutor de temáticas exploradas pela ficção científica. Então, invisibilidade, questão de invasão interplanetária, de manipulação de seres vivos, de viagem no tempo. Então, a primeira vez que esses temas são tratados numa perspectiva científica, tema com H.G. Wells. E dentro dessa produção fantástica, H.G. Wells escreveu muitos romances utópicos. Romances que, na visão dele, a visão de um indivíduo inserido na época vitoriana, quando a Inglaterra é o Império Britânico. Então, H.G. Wells escreveu várias obras sobre isso, como a sociedade poderia evoluir. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que o H.G. Wells nasceu ele vinha de uma família extremamente pobre, e ele conseguiu uma coisa que é dificílima na época dele, que é ascender socialmente. É muito complicado essa questão. E nesse processo ele acabou tomando também muita ojeriza contra as camadas mais pobres. Ele enxergava na população mais pobre um certo obstáculo ao pleno desenvolvimento da Inglaterra, né? As ideias do H.G. Wells acabaram assim sendo apropriadas, até dando pano para o desenvolvimento até de outras ideias, como, por exemplo, do darwinismo social. O que é darwinismo social? Darwinismo social é uma deturpação das ideias do Darwin. Vamos lembrar que o Darwin, para simplificar, o que o Darwin dizia na teoria da evolução? O famoso os mais fortes sobrevivem, né? A sobrevivência dos mais aptos. Então, o darwinismo social é uma corrupção das ideias do Darwin aplicadas na sociedade. Basicamente diz o quê? Que o pobre é pobre porque quer. Porque se você se esforçar, você fica rico. Então, que o pobre acaba sendo o indivíduo indesejado da sociedade. E, de certa forma, o que a gente vai observar é que os romances do H.G. Wells acabam refletindo um pouco esse contexto, né? Nas distopias dele, por exemplo, para citar um caso de When the Sleeper Awakes, que no Brasil tem até o título muito engraçado de O Dorminhoco,
Depois vocês digitam aí O Domioco, do H.G. Wells. Ele vai descobrir o que ele projeta. Nesse caso, o Domioco é um indivíduo que ele acaba caindo no sono e ele vai acordar muitos séculos depois. E acaba que ele descobre que a sociedade se modificou totalmente e é uma sociedade pautada pelo racionalismo. E outras obras dele também, como uma utopia moderna, ou então uma história dos tempos futuros, você vai ter esse traço recorrente das distopias da H.G. Wells, que é o quê? Ele imagina uma sociedade que tem uma casta de indivíduos que regulam os acontecimentos da sociedade. Ou então você tem uma clara diferença social. Quem é mais rico, quem é mais dotado, quem é mais privilegiado, acaba morando no alto de edifícios bem isolados, em prédios gigantescos, e o povão vai morar lá na base, lá no povão do prédio, lá na base do prédio. Quem já viu, por exemplo, Elysium, né? Elysium é mais ou menos aquela ideia dali, né? Ou então, outro filme que mostra bem essa visão, Metrópolis. Que, aliás, Metrópolis é a primeira distopia no cinema. Metrópolis também trabalha muito disso. As elites ficam nos prédios e o povão trabalha nas bases. Então, esses projetos utópicos do H.G. Wells é engraçado por conta disso. Ele escrevia como uma utopia, mas era nítido as contradições do projeto utópico dele, né? Inclusive, é aí que a gente já vai entrar nas distopias modernas, né? Porque eu estou falando aqui das distopias. Quando nasce a distopia moderna? A distopia moderna nasce com essa obra aí. O André Maria está lembrando aqui do Domioco, do diretor de Noivo Nervoso, Noiva Neurótica. Exatamente, André Maria. Esse filme do Woody Allen, essa obra do H.G. Wells influenciou o Woody Allen, que é o diretor que você está mencionando aí, a fazer a própria versão dele de mostrar um futuro que, na verdade, de utopia não tem nada, né? Então, voltando aqui, eu estou falando aqui, essa obra que vocês estão vendo na imagem, Nós, 1924, de Eugênio Zamyatin, que tem uma tradução no Brasil, uma tradução recente da Aleph, né? Então, essa obra que vocês estão vendo é a origem da distopia moderna. E da onde que sai isso? É uma coisa interessante, porque o Zamyatin, ele era editor na Rússia, né? E ele era editor do H.G. Wells naquele país. Ou seja, ele que promovia a publicação das obras do H.G. Wells na Rússia. Então, o que acontece é que o Zamyatin começou a observar as contradições dos projetos utópicos do H.G. Wells, né, nas obras dele. E aí, Zamyatin, decidiu escrever uma obra que explorava essa distopia. Ou seja, o Nós, do Zamyatin, é a primeira obra. Por que é considerada a primeira distopia moderna? Porque ela é a primeira que pega esses elementos que estavam como pano de fundo nas utopias e ele traz para frente, ele coloca no primeiro plano. Então, por isso que Nós é considerado a primeira distopia moderna. Aí vocês vão falar assim, tá, mas por que ela é? Quais características que fazem dela ser uma primeira distopia moderna? E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. O que nós temos como elementos das distopias? Que todos nasceram no Nós, do Zamyatin. Primeiro, vai puxando da cabeça as distopias que vocês já viram e vejam se não tem pontos de contato. Primeiro, narrativa em media res. Que diabo que é isso? Isso é o seguinte, narrativa em media res, isso aí também tem na Odisseia do Homero. Narrativa de media res é quando a história já começa no meio. Já reparou isso? Que toda distopia já começa no meio, ou seja, quando o filme começa, quando o livro começa, a gente já está no mundo distópico, já está lá no meio. Então é isso que é, ou seja, a gente já começa no meio
dos acontecimentos. E aí sempre tem um momento em que o personagem ou algum personagem vai falar: mas você lembra como a gente chegou até aqui? Você lembra o que aconteceu, que teve aquela guerra? Ou então você lembra que teve aquele atentado e tal, e aí a nossa sociedade chegou nesse ponto e tal. Ou seja, você tem assim tipo um flashback, né? Alguém lembra de como, aí sim você vai descobrir como aquele mundo se tornou uma distopia, tá? Então, puxa, isso tem aí desde o começo, desde os Amiati até os jogos vorazes, passando por todos aí. Matrix tem, o 984 tem, no Admirável Mundo Novo tem, do Condaia tem, tá. Outro elemento também recorrente, a opressão do indivíduo por um sistema racionalista. Isso também já falei. A razão é que é a base das distopias. A razão é que fornece, desde a República do Platão, toda distopia é pautada pelo racionalismo. E, consequentemente, as emoções são suprimidas, né? Você não tem foco nas as atividades individuais, por exemplo, são vistas como coisas perigosas, porque a massa é mais fácil de ser controlada, né? Mais fácil do que o indivíduo. Então o racionalismo é muito pautado por isso. É tudo pautado por métricas, tudo pautado por horários, tudo pautado por metas, que esses indivíduos, é como se os seres humanos fossem mecanizados. Lembra de um filme também que evoca essa imagem, que é o do Tempos Modernos, do Chaplin. Lembra lá dos trabalhadores trabalhando assim, com uma linha de produção, como é que o Chaplin ficava ficava nessa trabalhando direto, né, como indivíduos, como se fossem automatizados. Deixa eu voltar para cá só para poder responder. O André Maria botou aqui, ó, Matrix e Máquina do Tempo entra como pós-apocalíptico e distopia. Lembrar também, coloquei aqui na descrição do vídeo alguns vídeos e um post que vão complementar a discussão daqui. Um deles é isso: qual a diferença entre utopia e distopia? Aliás, qual a diferença entre distopia e pós-apocalíptico? Que aí eu explico. O André Maria está perguntando, mas sim, André, as fronteiras das duas por vezes se cruzam, tá? Máquina do Tempo tem tanto elementos, uma parte tem elementos de pós-apocalíptico, mas ela também foca em distopia, principalmente quando o viajante do tempo ele chega lá no futuro distante e encontra a raça humana dividida entre Morlocks e os Eloys, né? E o Matrix é o clássico percurso da distopia também, apesar que ela acontece no contexto pós-apocalíptico, tá? Mas ela é muito mais distopia, tá? O contexto pós-apocalíptico dela é só para dar um gatilho, mas ela é bem distópico, tá? Deixa eu voltar então aqui, onde é que eu estava, tá nas características, né? Tinha falado da opressão do indivíduo por sistema racionalista, é fato isso. Lembra aí puxa da cabeça de vocês, que vocês vão sempre lembrar disso. Outra coisa, a alienação do protagonista. Todo protagonista de distopia começa a obra alienado. Alienado em que sentido? Ele não sabe que vive no sistema, ele não sabe que vive oprimido. Ele não sabe que ele é parte de uma engrenagem. Isso é um traço também. Geralmente, às vezes, até o protagonista é agente da opressão. Vamos lembrar no caso do 1984. No caso de 1984, por exemplo, o protagonista, ele trabalha até mesmo no setor de manipulação das informações. Então você vê que ele é, de certa forma, também um agente desse sistema opressor. E um caso também que está mais recente, lembrado, Fahrenheit 451. O Guy Montag, ele é um bombeiro que coloca fogo nos livros. Então ele não sabe, ele está felizão da vida. Eu adoro ver o cheiro dos livros queimando e tal. Então você vai perceber que esse elemento recorrente das distopias, que o personagem nasce, ele tá ali igual o Neo, né? Lembra do Neo do Matrix? O Neo tá lá, ele sente uma coisa ali,
ele está ali, ele sente uma agonia dentro dele, mas ao mesmo tempo está lá, ele tem lá o emprego dele básico de programador, vai lá e bate cartão todo dia, e tem uma agonia dentro dele, mas ele não sabe, mas está lá alienado. Então isso é típico também das características da distopia, tá? Ou outra coisa que aí a gente tem, opa, não é esse aqui não, é esse aqui, que é o controle e manipulação da informação. Então também, como eu disse, isso é típico e a gente começa até a fazer pontes com o nosso dia a dia, de hoje, né? De controle de informação. Os governos totalitários, os governos opressores, eles manipulam as informações por seu bel prazer. Um outro livro que traz muitos elementos distópicos, de um autor que escreveu em 1984, é o George Orwell com a Revolução dos Bichos. Vamos lembrar que quem leu Revolução dos Bichos traz esses elementos de alteração, de manipulação das informações a favor de quem está no poder, no caso lá os porcos, né? Então, o povo está trabalhando mais, a comida está diminuindo, mas os porcos estão dizendo que a comida está aumentando, a produção está aumentando, que as pessoas estão comendo mais. Então, é essa questão de você manipular as informações. É isso que no mundo do Fahrenheit 451 você tem quando os livros são queimados. É para justamente ninguém pensar. No 1984 você tem o Grande Irmão, que a missão é justamente essa, né? A todos vigiar, para que assim você possa ter o controle total até mesmo do pensar das pessoas. E por isso mesmo, até recorrente nessa questão de controle e manipulação das informações, você ter o personagem que, como é que ele resiste, por exemplo, no Conto da Aia, como é que o Fred, o The Fred, depende como é que está traduzido aí, né? Às vezes traduz como Fred, às vezes deixa The Fred, que ela resiste pela memória. Então isso é uma coisa bem comum. O que é? Ela tem um caderno, ela registra a memória dela. Para quê? Porque ela registrando a memória dela não vai ter alteração. Ela subverte, ela resiste ao sistema totalitário escrevendo. E assim ela conserva a verdade dela. Ela não deixa que o seu passado seja alterado. Um passado onde ela lembra da filha que ela tinha, lembra do marido que ela teve, né? Ou seja, não se parte quando ela registra, ela escreve, ela mantém intacta a sua realidade. Então essa questão do manipulação de informação é um traço recorrente dos elementos, né? Das distopias. Outra coisa também aqui é a submissão do feminino. Essa submissão do feminino também é uma coisa. Isso é muito engraçado, porque é o seguinte, também, vamos lembrar do 1984, lembrar do Admirável Mundo Novo, também tem isso, no próprio Nós, é onde começa isso, no Fahrenheit 451, no Matrix também tem esse esquema aqui, que é o cara tá lá alienado na dele, beleza, tá lá trabalhando, aí chega a mulher. Aí a mulher é que bota a pulguinha nele. A pulguinha atrás da orelha dele. Pô, mas igual a personagem lá do Fahrenheit 451. A menina joga a sementinha no montário. Você alguma vez já leu os livros que você queima? Então, ele já fica pensando assim, porra, peraí. Então, a mulher, por que isso, gente? Porque a mulher, por que a mulher tem esse papel nas distopias? Porque a mulher é a reguladora, ela é a guardiã do sexo. E sexo, gente, é a força mais subversora, é a força mais temida, é a força mais perigosa, é algo que os sistemas totalitários, que a razão mais teme, que é o sexo. Porque sexo é energia, sexo é natural, o sexo é subversor, o sexo é irracional. E a mulher que é guardiã disso. Então a mulher é identificada. Então os sistemas opressores têm muito pavor, têm muito medo do sexo. Por isso que as distopias, desde o H.G. Wells também, o H.G. Wells já falava isso, você nas obras do H.G. Wells, até mesmo a frequência sexual,
era controlada. Lá na República do Platão, as pessoas que casavam eram selecionadas, elas tinham que ser perfeitas, de boa genética, né? Boa genética para poder se juntar e tudo mais. Então, e as distopias têm muito medo. E a mulher que entra nessa. Lembra lá da Trinity, no Matrix? Ela que chega no Neo já seduzindo ele, já com aquela roupa de couro e tal, coisa e tal, né? Ele se sente atraído, por isso que ele a segue. Também isso acontece no Admirável Mundo Novo e por aí vai, entre tantos exemplos, né? Então essa presença do feminino é muito recorrente também. Mulher, como eu já falei no vídeo, mulher é o capeta, né? Como diz o provérbio árabe, a mulher é a lenha que alimenta a chama do inferno, né? Então, passando aqui para as outras características, falei de mais qual? Sim, e depois que o homem, depois que ele tem o contato com o feminino, ele se envolve com o feminino, e o que nós temos é o que? Ele a desperta, e aí se torna também um revoltado, um revoltoso, um subversor ao sistema. E chegamos a outro ponto, nós temos a revolta e a derrota do protagonista. Nesse ponto aí, né? Da revolta e derrota do protagonista. Então, isso é tipo nas distopias clássicas. É tiro, porrada, bomba. E no final, o protagonista só se lasca. Então, é assim no Admirável Mundo Novo, é assim no 1984. 1984, inclusive, cunhou uma imagem forte, que é quando o protagonista está sendo torturado, e aí o torturador diz: se você quer saber o que é o futuro é uma bota pressionando o rosto para sempre. Então, e o protagonista termina alienado, novamente inserido de novo uma lavagem cerebral no sistema. No Laranja Mecânica é a mesma coisa, o Alex é lá torturado, acontece tudo mais e tal. Depois o sistema pega ele, o sistema enquadra ele, expõe ele a tanta violência que ele vira praticamente um retardado. Ele fica totalmente abobado diante do mundo, né? Então, o final das distopias clássicas, o protagonista só se lasca, só se arrebenta, tá? Então você está vendo que tem um percurso daí. No André Maria está falando que no V de Vingança tem uma inversão da subversão do feminino, né? Sim, você tem lá. Inclusive também no V de Vingança você tem esse traço da escrita novamente, né? Da sobrevivência. Eu existo porque eu escrevo. Quando no caso, citando o filme, quando a personagem da Natalie Portman está presa lá, aí ela entra em contato com aquela história daquela moça que cuidava das rosas e que, por causa da opção sexual dela diferente, que ela se revela homossexual, ela é presa também e tal. Então, mas ela existe. Ela escreveu a história dela, tá? Então, esse é mais um caso de você ter esse daí. Agora, uma coisa é a seguinte: tem uma esperança que é o seguinte: quando é que essa esperança começa? O André Maria já até cantou a pedra ali, que é no Fahrenheit 451. No Fahrenheit 451 a gente já começa a observar, tá vendo como é que a gente está avançando no tempo? No Fahrenheit 451 a gente tem uma evolução. Isso é muito significativo, porque Fahrenheit 451 é uma distopia americana. Então, isso é muito representativo, porque as distopias americanas, elas sempre são um tanto quanto mais esperançosas, mais otimistas que as inglesas. Os ingleses e os europeus, até mesmo por todo aquele background histórico, são mais pessimistas. Mas no caso do Fahrenheit 451, do Brave Bradbury, não. Você tem um ensaio aí de uma esperança. Você tem uma mudança já de conjuntura. Você vai ter o quê? Uma mudança de perspectiva. Ou seja, você tem o livro, e ao final, não vou contar aqui o livro para quem não leu,
mas essa esperança é representada ao fim pelos homens livres, que já apontam que sim, há uma possibilidade de mudança, de esperança. Isso aí já acaba criando já o começo de uma tendência que a gente vai ver posteriormente, né? Não foi apenas o Fahrenheit 451 que ensaia essa mudança. Vamos lembrar que a gente já está falando do contexto dos anos 50, e ali, é engraçado que no Fahrenheit 451 a gente já não está falando tanto de um sistema de uma opressão diferenciada. Aí a gente já começa a ver essa questão do consumismo, que acaba se tornando também do espetáculo da mídia. O Ray Bradbury, quando escreveu, eu até falo isso também, tem aí na descrição do vídeo da live, depois vocês vêm aí, tem um vídeo que eu falo do Fahrenheit 451, em que está bem claro, o Ray Bradbury, quando escreveu, nos anos 50, ele viu o começo da TV, a TV estava chegando os lares americanos, a TV é um caixote, mas ele já tinha percebido ali que aquele aparelhinho ali iria mudar o relacionamento da família, as famílias iam conversar menos, iam ficar sentados naquele diabo, daquele aparelho ali. Então, o que a gente tem é o Ray Bradbury extrapolando essa questão do seu contexto. Ele imagina um mundo onde as pessoas ficariam obcecadas em ter TVs, que a TV é que seria, que ele chama de paredes, né? Então, quanto mais paredes, e o que ele descreve no Fahrenheit 451 é exatamente a mesma TV que a gente tem hoje em dia, que essas TVs flat, né? Que parecem um quadro. Então, no mundo no Ray Bradbury, quanto mais paredes você tem, quanto mais TVs você tem, maior é o seu status. E como o Alessandro está falando ali, vamos observar se essa atitude mais otimista dos americanos vai mudar a partir de agora, ou se vai continuar do mesmo jeito na literatura. Exatamente, o Alessandro. Boa pergunta. Boa questão a que você está colocando. Mas sim, e aí o que a gente vai observar é que a partir dos anos 50 você tem essa mudança, e a gente chega aqui no Conto da Aia. No Conto da Aia, da Margaret Atwood, todo mundo conhece isso daí, pelo menos se não viram, então, mas já dá para lembrar mais ou menos como é que é isso daí, que é um mundo onde as mulheres, devido a uma sociedade, devido a vários problemas de saúde, devido a vários problemas de ambiente, devido ao uso indiscriminado, de métodos anticonceptivos, de aborto e por aí vai, e também de questões ambientais, as mulheres ficaram, a taxa de natalidade reduziu-se drasticamente, e aí a solução foi aprisionar as mulheres férteis para que essas pudessem gerar membros saudáveis para a sociedade. Tenso demais isso, né? Então, é isso que a gente vai observar no Fahrenheit, no Conto da Aia, da Margaret Atwood. Lembrando que, por que hoje em dia está tão na moda falar do Conto da Aia, né? Porque os Estados Unidos, gente, está vivendo justamente disso. Essas medidas que o Donald Trump vem tomando foram as mesmas medidas, por exemplo, a mesma postura em relação às minorias, que em 1985 levou a Atwood a escrever a distopia dela. Distopia essa que era uma crítica também ao governo da época, nos anos 80, do Ronald Reagan, né, dos Estados Unidos, e da Margaret Thatcher na Inglaterra. Então você aí que vai fazer Enem, se você precisar, vai que cai um tema desse na redação. Então, a história é cíclica. Você observa pontos de contato entre a situação de hoje do Donald Trump, né, também com essa dos anos 80, que levou a Margaret Atwood a descrever também um mundo onde as minorias, onde os direitos individuais seriam suprimidos
dentro de uma perspectiva racionalista, de uma perspectiva em que, em prol da sociedade, você castra, você avilta os direitos civis das pessoas. Então é por isso que está nesse contexto, nesse contexto da obra, tá? Então o Ronald Reagan compartilhou. Não, o Ronald Reagan nem era tão assim radical quanto o Donald Trump, mas até os dois eram do mesmo partido. Então você tem esse alinhamento mais para a direita, mais de valorização de uma elite branca, uma elite mais protestante, que por isso mesmo detrata as minorias, né? E aí, o que a gente vai observar é que o Conto da Aia já se insere no contexto da pós-modernidade, se insere no contexto já dessas mudanças da literatura. A gente já vai ter o quê? Uma protagonista feminina, uma protagonista que ela mantém a sua resistência. A resistência da Alfred não é de porrada, não é de porrada, de pegar arma e tudo, de sair dando tiro, não. A resistência da Alfred é o quê? Como eu falei, a resistência dela é a sobrevivência. Ela sobrevive. Então a gente tem um conceito de herói, que o herói tem que ir lá. Não, mas a resistência isso é um ponto muito debatido no Conto da Aia, é disso. A vitória da Alfred se dá pela permanência da memória dela. Ela existe e ela se mantém íntegra com a sua identidade. Então é isso que é o ponto central no Conto da Aia. E é uma obra também que ele acaba apresentando vários elementos pós-moderno, né? Acaba apresentando elementos também de contato com outros gêneros, como por exemplo o Conto de Fadas. Conto de Fadas o Chapeuzinho Vermelho. Então não é à toa que as personagens aí do Conto da Aia usam vermelho também. Lógico, dentro da obra tem tudo no contexto do sangue e tudo mais, mas em momentos da peça, a personagem ela se sente a Chapeuzinho Vermelho, ela fala que ela se sente como se estivesse indo ao encontro de um lobo. Então, é uma coisa que sinaliza esse alinhamento da obra Conto da Aia com essa literatura pós-moderna. Ou seja, você tem aí uma mistura de ficção científica, de distopia com fantasia, que é o próprio caso dos Contos de Fadas, né? Então, por aí. Então, aqui o Conto da Aia abre espaço para chegar nas distopias do século XXI. Chegamos então ao século XXI. Século XXI você tem a permanência de outros dessa mesma questão, né? Desses elementos todos que eu estou falando. E uma coisa que marca muitas distopias do século XXI é as chamadas distopias Young Adults, distopias jovens adultos, tá? Muita gente gosta, muita gente critica, mas é fato inegável que elas trouxeram um sopro de renovação para a literatura de distopia. Você tem aí até alguém comentou aqui mais em cima, acho que foi o Alex que falou do Zeitgeist. Exatamente, o Zeitgeist de uma época, ela acaba fomentando o surgimento de obras específicas, né? Então, na época lá naquele período entre a Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, você tem esse contexto de governos totalitários, fascistas, que acabaram promovendo o surgimento do Admirar Mundo Novo, do 1984. Já o Zeitgeist, ou seja, o contexto da época dos anos 50, da América consumista, fomentou o surgimento do Fahrenheit 451. A política de direita do Ronald Reagan, no final dos anos 80, e da Margaret Thatcher na Inglaterra, fomentou o surgimento da Conto da Aia. E agora, nesse contexto do século XXI, o que a gente vai ter é isso, daqui da distopia dos jovens e adultos, né? O The Hunger Games, tem vários exemplos, gente. Tem feios, tem porrada, dá nem para falar aqui. Tem The Hunger Games da Suzanne Collins, The Maze Runner.
da James Dashner e do Divergente da Veronica Roth. Então você observe também a proximidade dos anos, 2008, 2009 e 2011. Tá? Não é à toa que aparece isso, é à toa também que você vai ter, ao mesmo tempo, na literatura, vamos dizer assim, mais de terror, você tem o surgimento de um crepúsculo da vida. Não é à toa. Por que a gente está tendo aí? Todas essas obras, elas acabam refletindo toda uma angústia de uma geração. Essas distopias jovens e adultos é exatamente isso. Qual é o traço comum dessas distopias aí de jovens e adultos? O que é? Sempre tem uma competição. Isso não tinha nas distopias clássicas. Isso não tem no Condaria, para citar um caso mais recente. Então, o que é? Por que tudo que é diabo de distopia de jovem e adulto tem competição? Porque é isso que assim que os jovens enxergam a sociedade de hoje. Então, o que essas distopias fazem é se alinhar com uma angústia de toda uma geração que ela se vê oprimida por diversas instâncias. Ela é oprimida pela família, por questões de trabalho, questões de orientação sexual. Ela é oprimida na escola, a escola também tem esse papel de cobrança. Ela é oprimida até mesmo pelos amigos. Os amigos é uma grande força opressora sobre a identidade desses indivíduos. Então eles chegam numa fase, lembrar que é jovem e adulto, gente. Então a gente está falando de um momento em que a pessoa está se descobrindo, ela está deixando uma fase mais adolescente, ela está entrando no mercado de trabalho, o tempo também que ela entra com relacionamentos mais maduros. Porra, tem que decidir sobre o futuro. É muita coisa para a cabeça da juventude, gente. E aí, o que você tem é desse ponto. O jovem se vê numa competição. Quem tem que competir para poder encontrar o seu melhor é uma competição realmente de vida e morte. Ou ele é um winner, ou ele é um loser. Então, beleza. Também, o André Maria, Battle Royale entra nesse balaio. Então, é desse contexto todinho aí que está falando. Então, o jovem se vê angustiado. E é nessa questão aí, vamos lembrar que todos os escritores, vou botar de novo aqui para vocês, os escritores sempre são alinhados com esse momento, né, com os contextos da sua época. E aí, por isso que você teve um boom, uma explosão de obras distópicas desse caráter jovem adulto. Sempre tem também, até por conta, vamos lembrar, né, que é uma obra, até mesmo por conta do contexto, da faixa etária para que ela é direcionada, sempre tem que ter um romance, né? E é triângulo amoroso, para poder refletir essa dificuldade de hoje em dia dos relacionamentos na pós-modernidade, tá? Então, com essa obra, e com isso tudo mesmo, é que vocês estão vendo essa importância da distopia para a gente conseguir entender esse mundo de hoje. Mundo de hoje, que é o fato que me chegou, que trouxe essa live para cá, é o acontecimento aí do Donald Trump de ter separado, de estar numa medida de ter separado, por exemplo, os pais, separar as famílias, né, dos imigrantes legais que tentam entrar nos Estados Unidos. Então ele separou as famílias, as crianças foram colocadas em centros distantes das famílias, tá? O que é até mesmo pessoas do próprio partido dele encararam isso como um ato de barbárie, que inclusive, se vocês procurarem depois, procurem a capa da revista Time dessa semana, que vocês vão ver aqui a capa da Time dessa semana. É o Trump de um lado, olhando para uma criança chorando, uma criança imigrante do outro, com dizeres embaixo: Welcome to America, ou seja, bem-vindo à América. Então é essa América, por isso que o próprio Stephen King, eu esqueci de colocar aqui, que aliás foi o gatilho para dar ideia para fazer essa live. O Stephen King colocou isso no Twitter dele, colocou de que essa ação do Trump coloca a América na rota dos mesmos acontecimentos descritos pela Margaret Atwood
no conto da Aya. Então é uma coisa realmente para a gente pensar, né? Então, desde as coisas todas, o que a América está se tornando. A América é essa e o próprio mundo de hoje, que tem outros desafios também, mas antes disso, deixa eu até falar aqui. O Reginaldo está falando que está cortando muito o áudio e o vídeo. Caraca, Reginaldo, olha, eu não estou vendo, eu não sei por que essa internet tá tão pichada nesse dia de hoje, cara. Realmente eu não estou entendendo por que a gente está com tanta dificuldade, né, nesse aspecto. Mas a gente vai tocando aqui. Se cair, aliás, eu volto, tá? Deixa eu voltar a ver se tem alguma pergunta mais aqui em cima. Aqui em cima o Tom K está dizendo, mas não há uma diferença entre as distopias dos primórdios do período atômico e do cyberpunk? Deixa eu tentar uma coisa aqui também. Deixa eu fechar uma questão aqui. Deixa eu fechar outra coisa aqui. Deixa eu ver se melhora um pouquinho a nossa live, tá? Desse aspecto. O Tom K está perguntando, mas não há uma diferença de tom que vai de uma advertência a um desalento? Tá, antes disso ele falou assim, mas não há uma diferença. Deixa eu botar aqui a pergunta no meu rosto para eu poder ver. A pergunta do Tom K. Tom K está falando assim, mas não há uma diferença entre as distopias dos primórdios, do período atômico e do cyberpunk? Sim, tem exatamente, Tom K. Lembrar que do cyberpunk são distopias que aparecem mais nos anos 80. Não é? O cyberpunk é produto dos anos 80. E aí você já vai ter justamente disso. Você já vai ter esse elemento do punk, esse elemento transgressor, esse elemento subversor que contesta essa ordem hegemônica. Então sim, o cyberpunk já está inserido. Já as distopias do período atômico, que é, por exemplo, o caso do conto da Aya, já é, aliás, o Fahrenheit 451, já vai se amparar em outras questões. Você ainda tem muito esse foco no consumismo. Então tem diferenças. A distopia, ela compartilha de traços em comum, aquelas características que eu mostrei para vocês, e tem desde o Nós do Samiatin, em 1924, até o Matrix, mas você também tem diferenças, ela vai se adequando ao contexto da sua época, né? O caso também é uma distopia que eu recomendo, excelente, um dos melhores filmes de distopia que eu já vi, que é o Gattaca. Gattaca, a experiência genética. Depois você procura aí Gattaca. Gattaca é Gattaca. Gattaca, a experiência genética, que é uma distopia nesse esquema daí que eu estou falando para vocês. Temos perguntas aparecendo aqui. Vamos para a nossa pergunta. Deixa eu ver se a pergunta aparece aqui para vocês. Ver se vocês ouvem esta pergunta. Vamos aqui para a primeira pergunta aqui da live. Boa noite, professor Alexandre. Quer dizer, Alexander. Aqui é o Bruno, sou do Rio de Janeiro e tenho uma pergunta para fazer em relação a cenários distópicos. A distopia de alguns não pode ser a utopia de outros dentro de um cenário, dentro de algum cenário de distopia. Por exemplo, para um grupo acredita que está vivendo uma distopia, enquanto o outro acredita que aquilo na verdade é a utopia. E no caso aí, mais precisamente, essa pergunta eu queria relacionar a algum tipo de cenário existente que não tenha uma realidade simulada. Por exemplo, retirando Matrix, esses cenários assim, um cenário que de fato as pessoas têm as pessoas têm alcançado uma utopia, mas para uma minoria ou mesmo uma outra parte das pessoas isso tenha se tornado uma distopia. Perfeito, Bruno do Rio de Janeiro. Bruno, é o seguinte, sua pergunta disso,
Um caso, por exemplo, que sempre que vem à mente, você vai lembrar também, até no cinema, lembra desse daqui de filme, se não me engano, é O Vingador, um filme com o Sylvester Stallone e com Wesley Snipes, né? Lembra desse filme que o Stallone, ele é um policial no futuro, ele acaba que... Então, estou até respondendo aqui, que o Stallone, ele entra em luta contra o Wesley Snipes, acaba que vários inocentes morrem no processo, e aí eles são sentenciados a serem congelados, e eles vão ser despertados em outro futuro, no futuro utópico, onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso. É um filme dos anos 90, um filme também que eu considero muito subestimado. Então esse caso aí, Bruno, é um caso desse que você está falando. É utópico para uns, enquanto assim, uma parte percebe que é utópico, uma outra parte percebe que é distópico. Por exemplo, nesse mundo, não sei se você vai lembrar, se você viu o filme, O Vingador, mas as pessoas até falam palavrão, sai uma multa. Se falar palavrão, sai uma multa. E o que é interessante é o seguinte: com o tempo, o Stallone vai percebendo que é tudo muito asséptico, né? Tudo muito, muito limpinho. E o grupo revoltado, que contesta isso, é um grupo que eles querem simplesmente, por exemplo, fumar. Tem um episódio que esses revoltosos aí, que saem do subterrâneo, até com uma aparência meio assim de mendigo, eles falam assim, porra, eu só quero fumar um cigarro. Então, quer dizer, isso aí é o fim das utopias. Né? A utopia abomina cigarro, abomina... Tem um controle de natalidade, controle de deformidade, essas coisas assim prejudiciais à saúde. Beleza, mas e a liberdade individual? E o seu livre-arbítrio? Então, cadê a questão de você... Porra, eu quero ter câncer, eu quero fumar, eu quero ingerir. Então, beleza. Esse é o problema. Outro cara, a Lu está colocando aí também, Dona Lu Evans, que já foi nossa primeira participante de live aqui. Some também, a Dona Lu é autora de uma distopia. Recomendo também. Ela está colocando aí na live, está lá na Amazon. Se vocês procurarem aqui a live da Lu, aqui, foi a primeira live fantástica. Eu coloquei lá o link de uma das distopias da Lu também. Vamos partir para uma outra pergunta aqui. Deixa eu botar aqui para você. Deixa eu ver aqui de quem é. Tem uma aqui embaixo. Estou seguindo a sequência que está chegando aqui. Vamos lá, vamos ver de quem é esse daqui. Boa noite, Alexander. Espectadores do canal, eu sou Bruno Soares, do Rio de Janeiro, professor de literatura e faço doutorado em literatura e letras vernáculas, né, na FRJ. Eu estava pensando nessa questão do mito do herói, sabe, como o super-herói mesmo, moderno, dos quadrinhos, dos seriados e filmes. Como é que é uma questão limítrofe dele de agente, na verdade, mais distópico do que utópico, né? Porque no trâmite de se tornar um exemplo de paz, de ordem, de construção, ele tem que seguir preceitos morais, éticos e legais tão restritos que a sua condição de herói acaba sendo colocada em xeque muito mais dificilmente de se manter do que quando ele resolve ultrapassar esse limite e se tornar um déspota, tornar-se um vilão, agir em prol do egoísmo ou de uma tirania, né, do que ele considera uma forma radical, mas de imposição da paz. E a gente tem representações disso muito marcantes, assim, por exemplo, no Watchmen, né, que é a ideia do Ozymandias para salvar o mundo, ele está disposto a sacrificar milhões para salvar bilhões. Né, o Superman, como em várias narrativas, ele se torna vilão para poder preservar conceitos da humanidade de si mesma, né? Quando ele perde o limite de moral por questão de Lois Lane que morre, por exemplo, no Injustice. Então essa questão assim, né? Será que não tem uma sua representação mais contemporânea? Né? Até quando a gente pega nessa questão da distopia ligada ao público jovem, um sinal de aviso de que nós temos um limite para tolerar a utopia, mas na verdade esse limite não é porque queremos alcançá-la, mas para nos protegermos da própria distopia que ela indica. O que você ia comentar sobre isso? Tá? Eu mando um salve pro Guilherme Castro aqui, que está me enchendo a paciência aqui, um aluno meu. Um abraço. Beleza, Bruno. Boa noite, Alexander. Opa, estou tocando aqui de novo. Beleza, pergunta... Dois Brunos, eu acabei que o outro foi o Bruno Soares.
Dois Brunos do Rio de Janeiro. Então esse aqui é do Bruno Soares. Então, exatamente, inclusive quando você estava falando, uma coisa que é muito marcada, né? A gente fala de obra de quadrinho, uma das grandes obras que promoveu toda essa renovação do gênero super-herói, que foi o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, dos anos 80, que não é à toa que também que nasceu nos anos 80, também foi uma crítica ao governo do Ronald Reagan, e você tem lá a figura lá, radiante, solar do super-homem, alinhado com essa política de ordem, né, de status quo. Isso é muito significativo, gente, até para a gente entender a própria evolução dos super-heróis, né? Por exemplo, essa dificuldade de situar o super-homem dentro do contexto, um contexto tão desencantado, tão cético dos dias de hoje. É muito complicado você trabalhar com um personagem que ele assim como o Capitão América, que ele é a ordem, ele é representante da ordem, ele é representante do status quo, da organização, do racionalismo. A própria identificação do super-homem com o Sol já está sinalizando disso, né? Ele é solar, ele é luz, e luz está associado com a razão. Então, por isso que no Cavaleiro das Trevas ele dá esse contraste de luzes e trevas com o Batman. Que o Batman é o elemento de contestação da ordem, né? Ele é o dentro da América do Frank Miller, dentro da América distópica do Frank Miller, né? Que ali no caso mais uma vez é a questão da mídia que cria esse mundo distópico. Ali é um mundo meio cyberpunk também, do Cavaleiro das Trevas. Você tem o Batman como subversor, como aquele que vai tirar o povo daquela alienação. O povo começa a se revoltar, começa também a pegar bandido, começa a apoiar as ações do justiceiro. Então ali é um interessante branding, uma interessante mistura desse ponto. Uma outra coisa também que me veio à mente, que você estava falando, é uma série do Brandon Sanderson, escritor, talvez escritor de fantástico, escritor de fantasia mais produtivo nos dias de hoje. O Brandon Sanderson tem os livros lançados no Brasil, Coração de Aço, é uma trilogia, Coração de Aço, segundo é Tempestade de Fogo, se não me engano, o terceiro eu esqueci o nome, que mostra um mundo, é legal que mostra um mundo distópico onde os opressores são super-heróis. Então é como você falou, é um aviso para a juventude, para poder ter cuidado com os sonhos utópicos, né? E aí você pega uma figura tão marcante dessa questão utópica, tão ligada ao maravilhoso que é o super-herói, e você acaba inserindo ele, você usa ele como instrumento para você discutir isso, de que toda utopia tem um lado que pode desbancar, que vai inevitavelmente, é humano, vai desbancar para o pesadelo das distopias, né? Espero ter respondido a questão, pelo menos ter tocado nos pontos aí que seu aluno queria saber, né? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Uma outra pergunta que tem uma aqui, de mais uma pessoa, vamos ver. Boa noite, professor Alexander. Aqui quem fala é Reginaldo, de Curitiba. Professor, eu gostaria, não sei se você já colocou isso em algum vídeo ou não, né, mas assim, gostaria de saber se você pode informar qual foi ou qual é o primeiro livro que aborda essa questão da distopia, o primeiro livro escrito, né, que aborda essa questão da distopia, porque alguns dizem lá que é o livro do Zamiatin, o Nós, outros já dizem que tem outras obras. Eu gostaria de saber de você, porque eu tenho certeza que aí é uma fonte segura. Muito obrigado e parabéns pela live, tá? Fantástica, realmente. Beleza, só o nome aqui no início. Boa noite, professor Alexander. Aqui quem fala é Reginaldo. Reginaldo, esse ponto é o seguinte, realmente, Reginaldo, tem muita discussão sobre quais são os marcos, né? A gente sempre está falando de marcos, e é disso, mas sim, até que nesse ponto dá para você ter uma certa identificação de pontos chaves. E esse é algo até que eu esqueci de falar no início, mas o próprio nome, gente, distopia,
Não tem só esse nome, não. Você pode encontrar, por exemplo, como o que ficou mais famoso como distopia, você encontra com outros nomes como utopia negativa. Você também pode encontrar como contra-utopia. Tá? Então, não é só distopia que você vai aparecer, mas distopia é o nome que ficou mais conhecido. É o nome que críticos como Tom Moylan, por exemplo, utiliza. Agora, Reginaldo, para te responder o seguinte, a primeira obra, tanto, se você quiser, se você vai encontrar mais, a primeira obra de utopia é a República do Platão. Beleza. Assim como a primeira obra de utopia, também você, no período, vamos dizer, renascentista, a própria palavra está falando, o próprio livro é utopia, tá? Aí eu te falo, vai depender sempre da perspectiva que você quer tomar. Esses dois casos aí também, como eu falei, eles já trazem neles a semente da distopia. Depende sempre da leitura de quem está lendo. Agora, se você falar assim, não, professor, eu quero saber realmente a primeira obra de distopia mesmo, que já é considerado distopia tal, aí não tem erro, isso é uma concordância geral, sem problema, é o Nós, do Eugene Zamyatin, tá? Eugene Zamyatin, essa obra de 1924. Tem uma outra obra também do Jack London. Jack London, que agora, meu Deus, vai me fugir da memória esse nome, que eu não vou lembrar não, alguma coisa com Iron. Agora não vou lembrar não, se alguém lembrar, bota aí também, né? Mas assim, a utopia do Zamyatin, ela é considerada a primeira distopia moderna, porque, como eu falei, é a partir dela que sai aquelas características que eu fui elencando aí, tá? E o próprio George Orwell, quando você pensa em distopia, você pensa imediatamente em qual obra? Você pensa em 1984 e Admirável Mundo Novo. E nesses dois casos, tanto o George Orwell quanto o Aldous Huxley dizem lá textualmente que, eu fui profundamente influenciado pelo Nós do Zamyatin. Então, assim, não tem erro, é esse daí. A Lu tá colocando o Tacão de Ferro. Caraca, Lu, eu não lembro como é que foi, eu lembro mais do nome em inglês. Como é que é o nome em inglês? Como é que Alessandra, como é que é o nome? Tacão de Ferro, como é que é o nome disso em inglês? Que eu vou lembrar se é esse daí, né? O Jack London, o Tacão de Ferro. Então, deve ser esse aí. Eu conheço mais pelo nome em inglês. Não vou lembrar qual que é. Inclusive, também tem uma outra obra que eu nem coloquei aí, mas que é também uma das precursoras da distopia. Bom, mas Reginaldo, essa daí, é o Nós do Zamyatin. Tem uma outra obra que eu queria destacar, de uma escritora chamada Catherine Burdekin. Catherine Burdekin. Burdekin é B-U-R-D-E-K-I-N, uma coisa assim. Catherine Burdekin, que é chamado Swastika Night. Se você digitar aí Swastika, com K no final, Swastika Night, vocês vão ver que é uma distopia também muito legal, uma das precursoras de distopias femininas, Reginaldo. É muito legal essa porque as mulheres foi escrito por uma mulher e nessas mulheres ficam em gaiolas. É tenso. Também a mesma coisa, mais ou menos igual com Daia. As mulheres ficam em gaiolas e são usadas para reproduzir. São usadas para reprodução. Então também é uma obra bem antiga, dos anos 30, que também está assim, com certeza assim, enquanto distopia mesmo, dessa da Catherine Burdekin é uma das primeiras, tá? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Reginaldo respondeu aí, espero ter respondido. Deixa eu passar para uma outra aqui da dona Raquel. Boa noite, professor. Aqui é a Raquel. A minha questão é se a distopia é necessariamente casada com a tecnologia e se existem obras que mostram o contrário disso. Raquel, isso é uma pergunta interessante, que é o seguinte: até mesmo como como eu falei, desde lá do Platão, como a distopia herda isso, como ela nasce
centrada, pautada pelo racionalismo, vamos lembrar, qual é a definição mais básica de distopia? A distopia é a representação de uma sociedade no futuro em que o ser humano é oprimido por um sistema racionalista. Então isso aí vai aparecer de diferentes formas. Então, Raquel, por isso que é muito comum mesmo você ter uma estreita conexão entre distopia e tecnologia. E a tecnologia, Raquel, está na mão de quem oprime. Tá? Então vamos lembrar do Admirável Mundo Novo. Porra, a tecnologia está tão ali que ela própria engendra ser humano. Ela que projeta o ser humano. Os seres humanos vão nascendo de proveta. Vão assim, então você vai ser o quê? Você vai ser peão? Vai ser operário? Porra, então lá no tubinho de ensaio tu recebe menos insumo na tua cabeça. Tu vai precisar pensar, tu vai ser peão, tu vai ser elite. Então, um negocinho lá no tubo de ensaio já enfia mais coisa na tua cabeça para tu ser mais inteligente, para tu ser pensante. Então, por isso é muito atrelado. Agora, não tem que ser assim, não tem que ser uma tecnologia direto. Pensa melhor na ideia assim, do racionalismo, que é a coisa aplicada à lógica. Então, no Fahrenheit 451, por exemplo, no Fahrenheit 451 você não tem muita tecnologia. Você tem o quê? Você vai lá, o bombeiro, porra, taca fogo geral no livro. Mas qual é a ideia racionalista por trás disso? Que motivou o Bradbury a escrever o Fahrenheit 451? O que era a ideia? De que no futuro as pessoas começaram a reclamar, alguns grupos minoritários reclamaram da representação delas em algum livro. É mais ou menos o que a gente vê no dia de hoje. Então, o grupo X, os negros, reclamavam como eles eram representados no livro tal. As mulheres reclamaram como eles eram representados no livro tal. Então, os nativos, os índios, reclamaram como eles eram representados no livro tal. Isso acabou que, na visão do Bradbury, isso leva no futuro, onde, já que está todo mundo reclamando, o jeito é tratar todo mundo como igual. Então, vamos acabar com esse negócio de escrever livro, que esse negócio de escrever livro só dá problema. Então vamos queimar tudo geral, acabou, pronto. E assim que é o Fahrenheit 451. Então você tem disso. Então você não é nem tanto a tecnologia, sabe, o maquinário, sabe, futuro, tal. É a ideia. A sociedade é pautada pela razão. Não tem emoção. Você não pensa assim em para que família, por exemplo, para que família? Vamos fazer. Vamos acabar com a família, vamos criar criança, e por aí vai. Outra distopia, inclusive, que também trabalha muito nisso, Raquel, é aquela do Timberlake, Justin Timberlake. Eu gosto muito dessa distopia. O Preço da Manhã, se não me engano, que todo mundo, a galera já nasce com relógio, e quando você chega a uma determinada idade, o relógio começa a funcionar, o bagulho começa a rodar, tu para de envelhecer, e quando tu tem que trabalhar para poder ter seus tempos ali. Inclusive, o mesmo roteirista desse filme aí é o mesmo roteirista do Gattaca. Então, você vê que tem um alinhamento distópico também, né? É muito legal esse filme. E também está aí. Tirando essa parada do relógio implantado biologicamente, é um mundo como a gente conhece hoje. Então, mas também, novamente, da razão, né? Ali leva ao extremo a essa frase que a gente usa tanto de que tempo é dinheiro, né? Ou seja, literalmente. Gente, vai ter mais uma pergunta aqui. Gente, tem que estar se aproximando 11 horas. Tá mais tempo ainda do que as nossas lives costumeiras. Deixa eu tocar mais um áudio aqui. Por que isso? Porque a patroa está dando aula. A patroa foi fazer um curso na cidade aqui do lado, em Uberlândia. Eu estou olhando os dois moleques aqui de 11, 9 anos. Tem que botar esses moleques na cama, mesmo sendo sexta-feira. Então, vou responder mais essa pergunta aqui. Beleza? Peraí, voltando aqui. Não vou mandar áudio, pois aqui é muito barulhento, mas o conto comentado foi traduzido. Coleção portuguesa Argonauta como a Noite da Suástica. Beleza, muito obrigado. Também foi colocado isso aqui.
Mulher Maria está botando aqui à noite. Iron Hill, o Tom K está dizendo Iron Hill, exatamente, isso aí também. Tom Caio Evas, muito obrigado. Iron Hill, esse aí também, Reginaldo, se estiver aí, Iron Hill também é engraçado que Iron Hill é um livro que poucas pessoas leem, mas também está nos primórdios. Ele não é tão influente quanto o Zamiatin, porque o Zamiatin, como eu te falei, o Zamiatin, ele pautou as convenções, né? Tá tranquilo. Bom, beleza então, gente. Posso ir? Tá jóia, respondi tudo.